A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Caleb. Eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. Pergunta: será que estamos no fim do mundo? Será que chegou o grande dia? Terremotos, pandemia, ciclones, gafanhotos e outras coisas mais, maldade se multiplicando, ciência aumentando, o homem se tornando cada vez mais corrupto. Será que chegamos naqueles dias que Jesus disse em Mateus 24? Será que agora chegou o dia do ranger de dentes, onde será vindo o Filho do Homem e separará o joio do trigo? Essas perguntas têm encabulado a muitas pessoas e talvez até você que está me assistindo nesse momento, e tem entrado muitas pessoas num estado de crise extrema, e isso não é nada saudável. Temos alguns exemplos históricos, de muitos que eu vou trazer apenas alguns, que mostram pra gente que a má compreensão a respeito do dia do Senhor tem trazido que muitas pessoas largassem de viver o hoje em busca do que vai acontecer só amanhã. E isso aconteceu não só na história da igreja, mas isso aconteceu nas Escrituras. E a meditação de hoje que eu quero convidar você é justamente entender qual é a diferença entre iminente e ser imediatamente. Cristo voltará. Será de repente, mas será que será imediatamente? Eu convido você a refletir comigo sobre estas e outras coisas. Fique comigo e vamos aprender sobre o futuro para vivermos no agora. Para começarmos bem, que tal alguns exemplos de pessoas que não entenderam e a reverberação dessa ignorância na vida deles e o que trouxe de prejuízos para a sociedade e para a própria igreja no decorrer da história. A primeira história que nós podemos contatar é a virada do ano 1000, onde os medievais achavam que através de uma interpretação numerológica das escrituras, por causa do ano 1000 ou até outros por causa do ano 1000 depois da morte de Cristo, ou seja, o ano 1033, seria um sinal de que Cristo voltaria à Terra. Isso trouxe a maior repercussão na época, muitos teólogos acreditaram nisso, e não só isso, a ignorância da época, que as pessoas não consultavam as escrituras com facilidade porque poucas sabiam ler, fez com que muitas pessoas largassem seus compromissos, seus familiares, fossem para o monastério de uma forma imprudente, largando suas esposas e filhos e sustento, deixando muitas pessoas na miséria e numa total anarquia na sociedade, esperando que Cristo voltasse no ano 1033. Obviamente não aconteceu nada, mas isso trouxe um grande alvoroço para a igreja. Pessoas largaram seus trabalhos e suas famílias por causa de uma fake news da vinda de Cristo. Não muito longe, 800 anos depois, precursor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como William Miller, um fazendeiro da época, em 1843 ele achou que Jesus voltaria dia 21 de março e ali começou a passar esses ensinamentos e as suas doutrinas em diversas igrejas. O que aconteceu? Um engano coletivo. Jesus não veio naquele dia, uma grande frustração aconteceu, mas ele remarcou isso para o ano seguinte, falando que tinha errado o número da conta. Então começou novamente essas contas e 21 de março de 1844, Jesus novamente não voltou. Postergou isso mais uma vez e em 22 de outubro ele tentou novamente dizer que Jesus viria. Como muitas pessoas largaram seus empregos, largaram as suas igrejas, pegaram suas fortunas investidas em alguma coisa e gastaram de uma vez. Pessoas que chegaram a um estado de pânico terrível, diga-se de passagem, até tiraram as suas próprias vidas. Obviamente Jesus não voltou e obviamente eles tentaram dar uma desculpa e daí surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não só o Sétimo Dia fez esse tipo de predição da vinda de Cristo. Os testemunhos de Jeová também disseram que Jesus voltaria em várias datas, mas a que foi mais conhecida foi de 1914, quando disseram que Jesus viria através de uma revelação dos seus líderes, ele viria na Terra. Muitas pessoas novamente abriram mão de tudo, ainda mais que explodiu a Primeira Guerra Mundial ali, acharam que de fato Jesus estava voltando. O que aconteceu? Nada. Uma vergonha para o Evangelho e pessoas tentando dizer aquilo que nunca Jesus disse que faria. Em 1992, um pastor Lee Jang-hin, da Coreia, disse e marcou que dia 28 de outubro de 1992, Jesus tinha marcado o seu arrebatamento. O que aconteceu? Muitas pessoas entraram em histeria e pânico, a ponto de tirarem as suas próprias vidas. Olha como que a desinformação de determinado assunto ou doutrina pode trazer um prejuízo que não pode ser medido, como pessoas tirando as suas próprias vidas. Eu quero convidar você a refletir melhor sobre essas coisas a partir do texto bíblico, para que nós não sejamos
facilmente enganados a respeito de pessoas que propagam. E se você é um desses que propaga essas notícias sensacionalistas, que você pare nesse momento e reflita sobre a doutrina bíblica para que mais prejuízos não sejam agravados. Vamos meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Primeira coisa, o que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses? Paulo, como sabemos pela história, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, nós vemos ali a formação da igreja de Tessalônica. Paulo vai pregar o evangelho, ele em 3 semanas pregando aos sábados ali, levanta-se ali um grupo de irmãos que absorveram a fé e agora queriam professar a vida com Cristo. Paulo ali os ensina os prolegômenos da fé, só que o que acontece logo em seguida é uma perseguição ali na igreja. As pessoas que não gostavam do que Paulo dizia, que consideravam heresia aquilo que Paulo dizia, eles foram e expulsaram o apóstolo Paulo da cidade e os perseguiram os cristãos daquela igreja. Paulo teve que fugir por questões de segurança e o que acontece é uma igreja que acabou de se formar e fica agora sem uma liderança sólida e sem doutrina fundamentada. Paulo manda a sua primeira carta aos Tessalonicenses explicando para eles a respeito de um assunto que não ficou muito bem entendido por eles, que era a questão da vinda de Cristo. E aí houve uma confusão aí porque eles não tiveram entendimento suficiente de qual era a diferença entre a vinda súbita de Cristo ou iminente e a vinda imediata de Cristo. Muitas vezes nós temos essa grande questão. Será que Cristo virá imediatamente ou ele virá subitamente? A diferença entre súbito e a diferença de imediato é justamente que súbito significa que você não pode prever, você não pode predizer, você não pode marcar uma data e um horário para aquilo acontecer. Você não pode simplesmente saber quando que será. A diferença do imediato é o que acontecerá agora. A Bíblia é recheada de coisas, como Jesus diz, a hora e o dia ninguém sabe. Jesus vai dizer que virá como um ladrão. A Bíblia mostra sempre a súbita volta de Cristo, mas nunca fala dela ser imediatamente. Isso nos traz então à tona de uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente. Os sinais nos ensinam a nós conseguimos perceber e não prever. Perceber é diferente de prever. Perceber é você olhar, conseguir identificar. Deus nos deixou alguns sinais que Ele deixou nas Escrituras para que possamos perceber que a sua vinda está próxima, mas não prever. Muitos usam exatamente o texto que eu acabei de falar, que o dia e a hora ninguém sabe. Então eles dizem, o dia e a hora nós não sabemos, mas talvez um mês. A Bíblia não nos traz respaldo para fazermos esses tipos de inferências e adiantamentos sobre a volta dele. Nós simplesmente ficamos à mercê da vontade e do dia do Pai, que só Ele sabe. Isso significa que nós precisamos identificar e perceber para que não sejamos aqueles alarmantes e sensacionalistas que trazem prejuízos ao invés de uma edificação pela Escritura. E o capítulo 2 é justamente Paulo tratando sobre isso. Ele traz duas coisas principais para nós entendermos como perceber a volta de Cristo. A ideia de que não é agora que Jesus virá, mas Ele virá depois disso. Vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai falar para eles que de nenhuma maneira eles devem se corromper com mentiras que estavam circulando a respeito da vinda de Cristo. Até cartas e palavras e ensinamentos em nome dos apóstolos estavam acontecendo naquela época. Ele diz no versículo 3 que eles não deveriam se apartar da verdade, não deixar-se levar com facilidade a outras doutrinas a não ser aquela que era relatada nas Escrituras. Ele está falando que é um assunto de fácil engano, por isso precisamos ficar alarmados. Ele faz um clamor no versículo 1 dizendo assim, rogamos. Ele traz um clamor sobre eles para que eles prestem muita atenção, para que não haja prejuízos. E o prejuízo que os Tessalonicenses estavam vivendo é justamente alguns irmãos que deixaram de trabalhar, deixaram de suas responsabilidades, deixaram de viver o que tinham que viver no agora, em vista daquilo que iria acontecer no futuro, que segundo eles achavam que já tinha acontecido, ou outros que estava para acontecer. E muitos irmãos hoje em dia fazem justamente isso. Quando observam os sinais da vinda de Cristo, ao interpretar erroneamente, falam assim, para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou fazer um mestrado? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou planejar uma família? Para que eu vou guardar dinheiro se Jesus irá voltar em pouco tempo? E essa é uma ideia que Paulo está combatendo aqui. Inclusive, no capítulo 3, no versículo 10, ele vai dizer assim, para aqueles que deixaram de trabalhar para ser sustentado pelos irmãos por causa da prerrogativa de que Jesus estava voltando, ele fala assim, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. É justamente esse tipo de coisa que nós vamos entender, que a iminência da volta de Cristo não é imediata, e por não ser imediata, nós precisamos continuar vivendo o dia de hoje.
hoje. Segunda coisa, do versículo 4, ele vai dizer que a primeira coisa que virá antes da vinda de Cristo é apostasia. A palavra apostasia significa rebelião política e rebelião religiosa. Um grande estourar de uma rebelião mundial. Os tessalonicenses estavam vivendo um momento de perseguição. E de fato, perseguição é um tipo de apostasia. A rebelião que iria surgir antes da volta de Cristo não é qualquer tipo de rebelião. O artigo aqui, ele é muito importante, porque ele está falando sobre uma apostasia particular, muito única, que vai trazer aí um abrir dos olhos e um clarear de que é, de fato, a grande tribulação. É realmente uma rebelião militar, uma rebelião, uma anarquia generalizada que vai se levantar não só local, como aconteceu em Tessalônica, mas global. Isso é muito importante porque muitas rebeliões aconteceram no decorrer da história. A pergunta é, foi a rebelião que Paulo citava aqui em Tessalonicenses? Obviamente que não. No versículo 4 ainda, a manifestação do iníquo, aquele que se vai dizer o próprio Deus, aquele que se vai se manifestar como o anticristo, o anomos. O que é anomos? Nomia no grego significa lei e a significa negativa, então não lei ou contra a lei. É aquele que vai se mostrar como um grande anarquista, aquele que tem a sua própria lei e não respeita a lei de ninguém. Esse anomos, esse anticristo, esse antilei, esse iníquo, ele vai se levantar no meio dessa rebelião global, se colocando na posição de Deus e de ser adorado. Essas duas coisas, elas precedem a volta de Cristo. Sem isso acontecer, não há como percebermos a volta de Cristo. Então, apenas por vermos pandemias, terremotos, furacões, ciclones, gafanhotos, essas coisas, não simboliza finalmente que Cristo voltará imediatamente. Isso mostra alguns sinais de que Cristo disse que viria antes da sua vinda, mas que os sinais que de fato mostram para nós percebermos a volta de Cristo é a grande apostasia e a manifestação, ou aqui a palavra usada no original, apocaliptesetai, que é a palavra grega para revelação, tirar do oculto e trazer para a claridade. Ele irá se mostrar, não só se mostrar de uma maneira que alguns percebam, mas a maneira de todos observarem. Será um grande manifestar do homem da iniquidade. Não estamos dizendo aqui que Cristo não voltará subitamente, estamos falando justamente que voltará subitamente, mas não imediatamente. Não voltará sem que antes apareça a grande apostasia e sem que antes apareça o grande homem da iniquidade. Então a vinda de Cristo não é pré-tribulacional, ela é ou pelo menos na tribulação ou pós-tribulação. Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas vamos continuar aqui. Outras coisas importantes para nós dentro desse texto é que ele virá como o grande oposto de Cristo, virá contra tudo que Cristo se manifestou. Ele terá sua própria lei, ele se colocará como Deus. Ele será aquele que irá contra a igreja e contra tudo que se é Deus. Ele será idolatrado e será um grande enganador. E aqueles que não receberam a verdade do evangelho através da pregação da igreja, esses se endurecerão mais ainda e se deixarão ser enganados pelo anticristo. O texto está dizendo claramente que aqueles que são de Deus não serão levados pelas falsas doutrinas e mentiras de Satanás, que virá com aparência de Deus e ainda mais, se manifestará com milagres, prodígios e maravilhas. Novamente, uma aplicação para mim e para sua vida é que nós não devemos basear nossa fé naquilo que é sobrenatural. O sobrenatural é de fato algo incrível, mas não deve ser a razão pela qual temos uma fé. A nossa fé deve estar baseada única e exclusivamente para não sermos enganados na Escritura, para que não sejamos confundidos por sinais vindos como se viesse de Deus e legitimizando uma doutrina em prol de um milagre. Nossa fé não deve ser baseada em milagre nenhum. Nós devemos agradecer a Deus, conforme o versículo 13 nos mostra. Deus nos sustentará no dia da angústia. Não fique preocupado. Poxa, pastor, nós vamos passar pela grande tribulação. Não fique preocupado, porque o texto diz que Deus nos sustentará nesses momentos difíceis. Ele fala assim que nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos salvou antes da fundação do mundo, para que tenhamos uma vida em santificação e pela gratificação de sermos eleitos e salvos e sustentados para a glória dele. O texto também diz assim, para que possamos ficar firmes nas tradições, versículo 15, significando aí que para não sermos enganados por vãs e falsas doutrinas, precisamos estar firmados nos ensinos tradicionais da Escritura. Não é da tradição quando um conta e vão se passando os costumes geração após geração, mas no sentido da tradição do que Paulo já havia ensinado a eles, conforme no versículo 5 ele diz que já tinha tido essa aula com
os Tessalonicenses. E a última coisa é: Deus consola o meu e o seu coração. Deus guarda-nos de todo mal. Toda falsa doutrina que talvez chegou para você através de um sensacionalismo, você pode se confortar e saber que Cristo dará os sinais para que você possa perceber. O dia do Senhor não é um dia de arrepio e de pânico para nós salvos, mas é um dia de olharmos para os céus e falar: nossa redenção chegou, nosso mestre voltou. É um dia de alegria, é um dia de prazer, é um dia de nós nos alegrarmos pela vinda e a permanência do noivo, que ele cumpriu o seu dito de que viria novamente para nos buscar. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que você não venha perder o seu ânimo e deixar de fazer o que você faz hoje, os seus planos e os seus projetos, a sua vida ao Senhor, a sua vida familiar, profissional, em todas as áreas, por causa de uma suposta vinda imediata de Jesus. Jesus voltará, quer que nós estejamos prontos, mas com a doutrina correta, para que nós possamos, nesses dias difíceis, levar a paz e o conforto e a mensagem de salvação e de arrependimento, para que as pessoas possam, antes daquele dia se manifestar, elas possam ser salvas pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.